Aleluia, glória a Deus. Muito bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos nesta manhã. Mais uma manhã que o Senhor nos preparou para nós estarmos podendo mais uma vez compartilharmos mais um trecho da palavra de Deus nesse nosso devocional, Palavra da Manhã. Deus abençoe a vida da Raquel, Deus abençoe a Luciane, Deus abençoe a pastora Maria Filomena. Aleluia. Glória a Deus. Querido, vai pegando a sua Bíblia nesta manhã. O tema que o Senhor colocou no nosso coração se encontra em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. A palavra do Senhor vai dizer desta maneira: Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está aqui na sua carta declarando que a graça do Senhor é aquilo que bastava sobre a vida dele. Nesta manhã o Senhor colocou esse texto no meu coração para nós compartilharmos um pouco da vida do apóstolo Paulo a respeito desse assunto. Querido, existe uma tendência universal no ser humano para esconder as suas fraquezas. Quando nós estamos tristes, mas nós mostramos um rosto alegre. Quando nós queremos chorar, mas nós guardamos as nossas lágrimas. Quando nós nos sentimos oprimidos, mas nós aparentamos estar no controle, querido. Nós lutamos muitas das vezes contra a depressão e, entretanto, procuramos convencer os outros de que tudo vai bem. Querido, nós temos a tendência de não mostrar as nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo está mostrando nesse versículo totalmente ao contrário. Que ele não esconderia as suas fraquezas, e sim que ele se gloriaria nas suas fraquezas. E nós temos a tendência de escondermos as nossas fraquezas. Porque nós não podemos demonstrar a nossa fraqueza em público. Nós temos que vergonha das nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo está mostrando totalmente ao contrário, que ele se gloriaria, ele se vangloriaria do que? Na sua fraqueza. Querido, com tudo isso, o que é relevante? Relevante é a importância que damos à imagem que os outros têm de nós. Muitas das vezes nós pensamos: se eu mostrar a minha fraqueza, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão imaginar? O que é que vão falar? E o apóstolo Paulo, ele não pensava nada disso, querido. Nós desejamos que nos vejam como vencedores. Que nós só vencemos. A pessoa olha muitas das vezes ali no nosso Facebook e vai ver o quê? Só foto de momentos que alegres. Só foto em momentos que nós estamos sorrindo, estamos bem, estamos com os amigos, estamos com a família. Por quê? Porque nós não temos a tendência de mostrar o que? As nossas fraquezas, os nossos momentos tristes. Nós temos a tendência do que? De guardar para nós mesmos. Muitas das vezes nós estamos magoados, ressentidos, chateados, e nós que guardamos, vamos guardando para nós. Nós vamos acumulando isso dentro de nós. E o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele colocava para fora. Quando ele estava triste, quando ele estava abatido, quando ele estava cansado, quando ele estava chateado, quando ele estava magoado. Por quê? Porque a graça do Senhor que estava sobre a vida dele bastava.
A graça do Senhor, que ele tem que ser abundante na nossa vida. Mesmo nós sabemos que nós somos falhos, temos falhas, vivemos muitas das vezes angústias, tristezas, mas nós não queremos demonstrar isso para ninguém. Nós queremos guardar isso conosco, né? E o apóstolo Paulo, ele não guardava, querido, ele colocava simplesmente para fora. Ele se gloriava nas suas fraquezas, o apóstolo Paulo. Aleluia, querido, com passos firmes rumo aos nossos objetivos, claramente definidos na nossa vida. Nós não queremos mostrar que muitas das vezes nós fracassamos. Nós temos um objetivo e muitas das vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, querido. E nós queremos esconder muitas das vezes das pessoas o nosso fracasso. Por isso nós resistimos, querido, todo dia, todo custo, né, revelar as nossas fraquezas, a nossa verdadeira condição, que é de seres frágeis e débeis, né? No que? Na nossa fraqueza humana, muitas das vezes. Muitas das vezes eu e você, nós não queremos admitir, querido, que eu e você, nós precisamos de Deus todo dia. Nós precisamos todo dia da presença do Senhor. Nós queremos ser autossuficiente. Nós queremos fazer com a força do nosso braço, querido. E muitas das vezes não é assim. Não é na força do nosso braço. Nós devemos confiar no Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que ele confiava no Senhor. Ele sabia viver em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele sabia viver tendo fartura. E ele sabia viver não tendo nada, querido, quando faltava tudo. O apóstolo Paulo, ele sabia viver em toda a situação, em toda a condição. Por quê? Porque ele acreditava que a graça do Senhor sobre a vida dele bastava. Deus abençoe te agir. Que a graça do Senhor sobre a vida dele bastava. Ele não precisava de mais nada do que a não ser da graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele afirma que com alegria, ele se gloriaria nas suas fraquezas, né? O apóstolo Paulo declarava com alegria que ele se gloriaria, que ele se vangloriaria do que? Na sua fraqueza. Porque a palavra de Deus vai dizer: quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque na nossa fraqueza, nós somos totalmente dependentes de Deus. Querido, eu e você, alguma vez, eu e você, nós paramos para pensar, né, na tal loucura que é essa declaração de Paulo, né? Será que um dia eu e você, nós paramos para imaginar, para pensar no que aquilo que Paulo está querendo dizer quando ele diz que ele se vangloriaria na fraqueza, né? E ele diz que não fará qualquer esforço, querido, para escondê-las. Quantas pessoas nós conhecemos que estão se esforçando em esconder muitas das vezes a sua fraqueza, em esconder muitas das vezes as suas falhas, os seus erros, querido? E o apóstolo Paulo, ele não fazia nada disso. O apóstolo Paulo, ele se vangloriava em quê? Em ser fraco. Porque quando nós somos fracos, nós estamos totalmente dependentes de Deus, querido. Aleluia. Querido, muito pelo contrário, Paulo, ele se vangloriava por elas existirem. Pelas dificuldades que se apresentavam na vida de Paulo, Paulo, ele se gloriava nas suas fraquezas, né? Longe de lhe provocar vergonha, Paulo, ele não sentia vergonha, querido, de ser fraco. Ele as apresentava como as verdadeiras marcas da sua total dependência de Cristo. Que nós possamos ser assim como o apóstolo Paulo, querido. Que nós possamos nos gloriar na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que depender de Deus, querido. Muitas das vezes nós queremos ser o que? Autossuficiente. Na nossa autossuficiência, muitas das vezes nós vamos quebrar a cara, nós vamos fracassar. Nós não vamos, muitas das vezes, conseguir o nosso objetivo, querido, na força do nosso braço. Não, mas nós temos que saber que a graça do Senhor que abunda sobre a nossa vida, ela nos basta. A graça do Senhor, querido, era suficiente na vida de Paulo. E a graça do Senhor tem que ser suficiente, querido, na minha e na tua vida, querido. Independente da situação, Paulo, ele se vangloriava, por quê? Porque ele sabia que a graça do Senhor estava sobre a vida dele. Querido, na verdade,
para nós a atitude do apóstolo Paulo é algo incompreensível. Muitas das vezes nós não compreendemos as atitudes do apóstolo Paulo nas dificuldades. Entretanto, nós não podemos deixar de sentir o quê? No íntimo do nosso coração, uma profunda admiração pelo seu estilo de liderança. O apóstolo Paulo, ele liderava, querido, com amor. O apóstolo Paulo, ele dizia assim que ainda que ele falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, se ele não tivesse amor, de nada valeria. Não serviria para nada, o quê? Falar em línguas, falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, ter a eloquência, não resolvia nada. Ele tinha que ter o quê? O amor e a graça do Senhor sobre a vida dele. Era isso que Paulo se gloriava, querido. Paulo, ele não se gloriava de ser um apóstolo, não, ele se gloriava de ser servo do Senhor. A maioria das cartas de Paulo, se nós formos ler as cartas de Paulo, você vai ver Paulo começando as suas cartas dizendo o quê? Paulo, escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Paulo, ele nunca se vangloriou, querido, da tua situação como apostolado. Paulo, ele se vangloriava em quê? Em ser dependente de Deus, em depender do Senhor em todos os momentos, querido. Nós fomos ler as cartas de Paulo, você vai ver aí que Paulo, ele começa as suas cartas, vangloriando-se o quê? No Senhor Jesus. Vangloriando do quê? De ser servo do Senhor Jesus. E hoje nós vemos um mundo totalmente diferente. Hoje não basta nós sermos servos do Senhor. O título de servo do Senhor hoje não tem tanta importância, querido. Porque hoje muitas pessoas estão dando importância porque há cargos, há títulos. Como é o seu nome? Meu nome é pastor tal. Não perguntou o seu cargo, perguntou o seu nome, querido. Qual é o seu nome? É apóstolo fulano de tal. Não está perguntando o seu cargo eclesiástico. Está perguntando o seu nome. Paulo de Tarso. Ele se vangloriava em ser o quê? Em ser Paulo. Não em ser apóstolo. Não no título que ele carregava. E hoje no mundo nós vemos um mundo totalmente diferente, querido. Hoje nós vemos as pessoas dando valor a títulos. Títulos, querido, qualquer um pode ter. Qualquer um pode pegar um crachazinho e pendurar no peito apóstolo tal, diácono, presbítero, pastor. Mas e a graça do Senhor Jesus? E a graça que vem do céu? É isso que importa, querido, sobre a minha e a sua vida. Não é o cargo que nós temos, é a graça do Senhor que nós carregamos, querido. Muitos querem ser reconhecidos pelos seus títulos. Paulo, ele queria ser reconhecido como servo do Senhor Jesus, escravo de Cristo. E quando Paulo diz que ele era escravo de Cristo, ele está dizendo o quê? Que ele veio para fazer o quê? A vontade do Senhor Jesus e não a dele. Porque um servo, ele não tem vontade, querido. Um servo, ele não faz a sua própria vontade, mas ele faz a vontade do seu Senhor. E Paulo, ele se vangloriava em fazer a vontade de Cristo, em fazer o que Cristo ordenava que ele fizesse. Tanto é que Paulo vai dizer na sua carta que, querido, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores como que? Como eu sou de Cristo. Paulo, ele se vangloriava em quê? Em servir e em seguir ao Senhor Jesus. Paulo, ele se vangloriava em quê? Em ser parecido com o Senhor Jesus. Ele nunca escondeu dos seus discípulos as suas fraquezas. Ele sempre as expôs para os seus discípulos. E hoje nós vemos aí muitos líderes escondendo as suas fraquezas, querido, dos seus discípulos, dos seus liderados, dos seus membros, E isso não tem agradado ao Senhor, querido. Nós vemos aí pastores caindo, Infelizmente, querido, isso é o que está acontecendo muito nos dias de hoje. Por quê? Porque não colocou a sua fraqueza para fora, não dependeu totalmente de Deus. Achou que era autossuficiente, que podia resolver com a força do seu braço. Querido, olha, por um momento, faça uma peregrinação pela história do povo de Deus. Você consegue pensar em alguma pessoa que tenha sido usada graças à sua força e virtude?
Queridos, na Bíblia Sagrada, nós vamos olhar as atitudes dos homens de Deus, nós vemos que nenhum deles conseguiu êxito na sua própria força e nem nas suas virtudes. Querido, Abraão era um ancião incapaz de gerar filhos. Só veio a gerar filhos que pela graça do Senhor sobre a vida dele. José, querido, ele era um escravo, abandonado num cárcere. Só veio a ser aquilo que o Senhor tinha prometido na vida dele por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Moisés, querido, era um pastor de ovelhas, gago, né? Pesado de língua. Gideão era o menor da sua casa, né? E ainda por cima, Gideão era o menor da casa, e ainda por cima ele era pobre. Davi era um simples pastor de ovelhas, querido. Neemias não era mais que um copeiro do rei. Jeremias era um jovem inexperiente. E quando o Senhor chamou a Jeremias, ele diz ao Senhor: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Mas ele tinha o chamado de Deus sobre a vida de Jeremias. João Batista, querido, era um desconhecido, pregando no deserto. E mesmo João Batista sendo desconhecido, pregando no deserto, ele preparou o caminho do Senhor. A ponto do Senhor Jesus dizer na Bíblia que dos nascidos de mulher não haveria ninguém maior que João Batista. Aleluia. Querido, os discípulos, todos eles eram simples. Eles eram pescadores, cobradores de imposto, né? Homens iletrados sem nenhum preparo, né? Aleluia. O intrépido perseguidor da igreja, querido, Paulo, foi deliberadamente enfraquecido pelo Senhor por intermédio de um espinho na carne, né, que o atormentava. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Nós vimos que o apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, o Senhor colocou sobre a vida de Paulo um espinho na carne. Nós sabemos que Paulo, por 3 vezes, querido, ele orou a Deus pedindo que o Senhor retirasse esse espinho da carne. Mas o Senhor, nosso Deus, ele diz para Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que a minha graça te basta, né? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. E que Paulo, de boa vontade, mais se gloriaria nas fraquezas, para que sobre ele o que repousasse o poder de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Queridos, que eu e você nós venhamos deixar a nossa arrogância de lado, nós venhamos deixar a nossa altivez de lado, a nossa autoestima de lado, e passamos a ser verdadeiramente servo do Senhor Jesus Cristo nessa terra, querido. Olha, esses são apenas os heróis das Escrituras, alguns deles, nem todos. Que diremos de outros como Agostinho, Lutero, Wesley, né? Hudson Taylor, Moody, Spurgeon e por aí muitos outros, querido, Finney, que marcaram profundamente a história do povo de Deus. Todos eles, queridos, sem exceção, foram úteis porque permitiram que suas fraquezas fossem o meio pelo qual Deus demonstrou a sua glória. Aleluia. Deus abençoe o pastor José Roberto. Olha, vou repetir para você de novo. Todos eles, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, relatados na Bíblia, aqueles que não estão relatados na Bíblia, mas foram grandes homens e mulheres de Deus, todos eles sem exceção, foram úteis porque permitiram que as suas fraquezas fossem um meio pelo qual Deus demonstrou a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Querido, será que eu e você temos, pelas nossas fraquezas, né, demonstrado a glória do Senhor que habita sobre a nossa vida? Será que eu e você temos colocado as nossas fraquezas para fora, sem medo do que vão pensar, sem medo do que vão achar, sem medo do que vão falar?
Ou nós temos pegado as nossas fraquezas e temos guardado ela lá no fundo, querido, lá naquele porãozinho escuro, né? Nós falamos assim para o Senhor Jesus: Senhor, aqui nesse porãozinho o Senhor não mexe não. O Senhor pode mexer em tudo, Senhor, menos nesse porãozinho das tristezas, nesse quartinho que eu guardo as mágoas, os ressentimentos, as fraquezas, né? Será que nós temos escondido as nossas fraquezas ou nós temos colocado elas para fora? Querido, pense nisso. Pense nisso nesta manhã. Não esconda as suas fraquezas, né? Não procure ocultá-las. Nem perca tempo se justificando. Aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer que todos nós, querido, somos falhos, todos nós pecamos. E um dia eu e você, nós estávamos destituídos da glória de Deus. O que nos trouxe novamente, juntamente para a glória do Senhor, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Eu e você, nós estávamos perdidos, mas nós somos achados pelo amor do Senhor. Aleluia. Não foi porque nós éramos bons, não, porque nós éramos fracos, estávamos caídos. E o Senhor, Ele veio e nos resgatou, querido. Que Ele não as ignore, tentando se fazer de forte. Porque assim Cristo não poderá manifestar o seu poder na minha e na sua vida. Quando eu e você, nós escondemos as nossas fraquezas e nós fingimos ser fortes, o Senhor Jesus, Ele não pode manifestar o poder dele na nossa vida, né? Querido, torne-se amigo das suas debilidades. Entregue as suas fraquezas na presença do Senhor. Entregue a Cristo, que é Ele que nos justifica. Só o Senhor nos justifica, querido. Entregue toda a tua debilidade na presença do Senhor. Querido, elas são na verdade a porta para que toda a plenitude de Deus se manifeste na tua vida. Querido, muitas das vezes é necessário nós colocarmos as nossas fraquezas diante do Senhor. Porque muitas das vezes eu e você, nós não sabemos lidar com as nossas fraquezas. Nós não sabemos muitas das vezes lidar com o nosso fracasso, com as nossas debilidades. Mas se eu e você entregarmos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele pega a minha e a sua fraqueza e transforma em força na presença dEle. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes. Por quê? Porque na nossa fraqueza, nós dependemos 100% de Deus. E quando eu e você achamos que estamos fortes, muitas das vezes nós não clamamos a presença de Deus, nós achamos que não precisamos estar na presença de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes eu e você, nós somos autossuficientes, querido. A nossa altivez nos leva a confiar mais em nós mesmos do que na força de Deus. Querido, nesta manhã, entregue toda a tua fraqueza na presença do Senhor. Deixa o Senhor tratar na tua vida, deixa o Senhor tratar na minha vida. Deixa o Senhor transformar a nossa tristeza em alegria. Deixa o Senhor transformar a nossa frustração em bênção, em satisfação na presença do Senhor Jesus. Querido, nesta manhã eu gostaria de orar com você, apresentar a minha vida, apresentar a tua vida, apresentar diante do Senhor as nossas fraquezas. Querido, se você pode nesta manhã, ore comigo, apresente ao Senhor a tua fraqueza. Apresente ao Senhor nesta manhã as tuas dificuldades. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele não está com os ouvidos agravados, que não pode ouvir a nossa oração, e não está com as suas mãos e os seus braços encolhidos, que não pode nos abençoar, não pode tratar das nossas vidas. Amém, querido? Que nessa manhã nós podemos entrar na presença de Deus verdadeiramente e orar ao Senhor. Entregar a Deus as nossas debilidades e as nossas fraquezas. Amém. Aleluia, glória a Deus, querido. Se você pode, ore comigo nesta manhã. Apresenta aí ao Senhor a tua debilidade, a tua fraqueza, aquilo que você não está conseguindo resolver, aquele problema que você acha que não tem solução, aquele problema que você acha que você não tem como resolver e você não consegue resolver. Entrega para o Senhor aquilo que você acha que não tem solução. Entrega a tua fraqueza nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, nesta manhã, Pai, nós entramos na tua presença, Pai, reconhecendo, Senhor, que nós somos homens, nós somos falhos, Senhor, Pai, nós somos pequenos.
Senhor, reconhecendo, Senhor, Pai, a nossa fraqueza nessa manhã, Deus. Senhor, muitas das vezes, ó Pai, nós queremos demonstrar que somos pessoas vitoriosas, que somos pessoas fortes, mas só o Senhor, ó Deus, sabe o que se passa, Senhor, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, muitas das vezes dentro da nossa família. Senhor, muitas das vezes do nosso trabalho, da convivência, Senhor, Pai, com pessoas. Senhor, mas nessa manhã, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, toda a nossa fraqueza. Senhor, nós entregamos, Senhor, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, nesta manhã, todos os nossos problemas, Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que nós achamos, ó Deus, que nós não vamos resolver, Pai. Nós não podemos ter uma solução, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Senhor, que nessa manhã o Senhor venha ouvir, Pai, a oração dos Teus filhos, ó Deus. E que o Senhor venha pegar, Senhor, Pai, a nossa fraqueza e venha transformar em força. Venha pegar, Senhor, Pai, a nossa debilidade e venha, Senhor, Pai, nos ajudar, Pai, para nós conseguirmos superar, Senhor, Pai, as nossas fraquezas. Senhor, como o apóstolo Paulo declarou, Pai, nós declaramos esta manhã que a graça do Senhor nos basta. Que a alegria do Senhor é a nossa força, Deus. E assim, ó Pai, nós queremos continuar a caminhar com o Senhor, ó Deus. Que nós sabemos que o Senhor, Ele está ouvindo as nossas orações, o Senhor está nos ajudando a cada dia. Ebenezer, Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, nesta manhã, Pai, toda a nossa fraqueza, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, está, Pai, entrando, Senhor, com providência, Senhor, Pai, nas nossas vidas. E que nós deixamos nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que nós não podemos resolver, Senhor. Que nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que está, Pai, trabalhando em favor dos Teus filhos nesta manhã. E assim nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor pegue a tua fraqueza e transforme em força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. E amanhã nós temos, querendo Deus, mais um encontro aqui às 10 da manhã, para mais uma vez nós falarmos um pouco mais da palavra do Senhor, nós meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor e que o Senhor venha abençoar a tua vida, tua casa e a tua família. Querido, se você tem sido abençoado por esse devocional nesta manhã, compartilha com os seus amigos, querido, compartilha com a tua casa, compartilha com a tua família. Compartilhe essa palavra com aqueles a quem você ama. Compartilhe esta palavra com aqueles a quem você ama. E quer ver eles na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família nesta manhã. Fica na paz do Senhor Jesus.